Quero ler com vocês hoje o texto de Salmos, capítulo 37. O pastor Christian tem conduzido aqui na comunidade há várias semanas já, uma sequência de mensagem em Romanos, mas hoje ele não está presente, então a gente vai ter um intervalo, mas a gente vai aproveitar essa temática que ele tem trazido nesses primeiros capítulos de Romanos. A gente vai estar, digamos assim, no mesmo espírito. E vamos ver como esse texto aqui também nos instrui. E não sei se você já teve a oportunidade de ir em algum tipo de lugar cultural, histórico, que tinha algum tipo de guia. E a pessoa te mostrou, a gente vai passar por isso, por isso e por isso, vai visitar isso, aquilo, e o significado dessas coisas é esse e esse. E depois, quando tu realmente vai lá e faz o roteiro, tu consegue ver as coisas pessoalmente e, agora aquilo que foi preparado encontrou com a realidade. Foi muito bom, então, o trabalho do guia, né? E o que eu quero fazer hoje com esse texto é propor, digamos assim, um pequeno roteiro de como ele está estruturado. E quando a gente for lendo ele, a gente vai encontrar esse roteiro e as coisas, espero, façam mais sentido, ou fiquem mais fácil de compreender e sejam mais claras. E a primeira peça, digamos assim, desse nosso roteiro é que esse salmo, ele é uma resposta, uma continuação, uma expansão do salmo anterior, o Salmo 36. E é também um salmo de sabedoria. É um salmo que nos instrui a nossa vida prática, orientações práticas sobre algum dilema da vida. Nós compreendemos que a fé cristã, ela precisa tocar toda a realidade, né? Tudo aquilo que a gente vê. Então não tem um tema, uma área, onde não se relacione com aquilo que a gente crê. E esses salmos 36, 37 e outros também, que os poetas escreveram, tem um dilema acontecendo aqui. Qual é o dilema que está aqui? Qual deve ser a atitude dos justos diante da presença de pessoas perversas no mundo, na criação de Deus? Quando é que esse Deus vai fazer justiça com essas pessoas? Por que Ele permite que elas destruam a criação, as coisas boas que Ele fez? Quando é que vai terminar isso, né? E aí que a gente pode já lembrar do que a gente tem visto em Romanos, de que existe uma rebelião do mundo contra Deus, e Deus deixou que eles fossem entregues aos seus desejos e se destruíssem, né? Então esse é o mundo, é o mesmo mundo, aliás. Claro, não é o mesmo espaço de tempo, né? Entre Romanos e Salmos é diferente, mas eles percebem o mesmo mundo. Um mundo onde pessoas perversas convivem com pessoas que querem ser justas, que querem seguir a Deus. E começa a surgir um dilema para elas. Eu tento seguir a esse Deus e as coisas que Ele me instrui, mas eu vejo pessoas que não seguem, que fazem o mal, florescerem, né? Se darem bem, de uma maneira mais simples de dizer. Como é que a gente resolve isso, né? Então, o Salmo 36 coloca uma resposta inicial, e o 37 ele vai expandir essa resposta. Então, é isso que a gente vai ter na nossa mente, esse roteiro. A gente vai estar lidando com uma resposta à presença da perversidade no mundo. Então, é o mesmo mundo que Paulo está descrevendo. O pessoal foi entregue aos seus desejos, está descontrolado. Estão se matando. Tanto que ele diz lá, né, do céu vem a ira de Deus sobre toda iniquidade, né, como a gente leu. E além disso, além desse tema, esse salmo eu me arrisquei aqui a fazer uma divisão dele em seções, em blocos, né, de acordo com o que a gente tem normalmente nas divisões de uma música, que é uma canção, uma poesia, no mínimo,
Claro que a gente não tem aqui o ritmo, a harmonia, a melodia, mas temos uma letra, temos uma poesia. E eu me arrisquei aqui a fazer uma divisão, né, entre introdução, verso, refrão e conclusão, para a gente tentar separar essas partes e ver qual é que é a grande mensagem que esse poeta colocou em resposta a esse dilema. Então, os refrões que estão presentes aqui, eles, como o refrão das nossas músicas, né, eles têm uma ideia central e repetitiva, para, digamos assim, ficar uma ideia mais simples e mais curta, né, e repetitiva, para que a gente memorize, e os versos são mais longos, onde desenvolvem um pouco mais o tema. E as nossas músicas aqui seguem, a maioria segue esse mesmo roteiro, né, verso, refrão, e às vezes tem uma e outra coisa. Mas essa é a ideia central. E nós vamos começar pelo versículo 1, claro, do capítulo 37. E a gente preparou uma pequeno visual para vocês poderem me acompanhar aqui. E já peço desculpa que a minha voz não está muito boa hoje. Então, estamos orando. Acompanhem comigo na Bíblia de vocês. Esse primeiro, vamos chamar de introdução. Olha aí, agora chegamos lá. Salmos 37, versículo 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Essa introdução, que é um primeiro refrão também desse salmo, ele segue uma fórmula que vai se repetir em todos os outros refrões que a gente vai encontrar aqui. Ele tem um conselho e uma razão para seguir esse conselho. Qual é o conselho aqui? Lembre que a gente está tratando do dilema da presença dos perversos no mundo. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. É o conselho. Lembrem, é um salmo de sabedoria. Ele está te ensinando a viver a tua vida encarando os dilemas da realidade. Mas ele também te dá uma razão para tu fazer isso. Pois em breve, eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então ele já te acalma. Cara, isso vai passar. Eles são, esses malfeitores, eles são breves. Logo, eles vão murchar como a erva verde. Vão secar como a relva. Então, essa é a nossa introdução. E daqui em diante, ele vai desenvolver esse tema de diversas maneiras. Vamos para o primeiro verso, então, da nossa canção, que é o versículo 3. Salmos 37, versículo 3. Então, ele vai começar a dizer como, então, que a gente faz isso. Como que eu não me torno como os perversos, né? Como que eu não invejo eles? Como que eu não me entrego, então, e faço o que eles fazem? Ele vai dar algumas ordens aqui, ó. Faça isso e não o que eles fazem, né? Então, versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Até aqui. Então ele deu várias ordens, né? Vários conselhos. Confie no Senhor, agrade-se do Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, descanse no Senhor, deixe a ira, abandone o furor. Então ele está nos dizendo aqui, ó, como tu não se tornar um perverso também. Porque essa é a tentação, esse é o dilema. Eu estou olhando eles se dando bem, ou crescendo, ou progredindo, tendo sucesso com a maldade deles. E a tentação é, então eu também vou fazer isso. Mas o conselho que ele dá aqui é, esse pessoal vai passar, vai murchar
como a relva. Continua confiando, te agradando do Senhor, entregando o teu caminho para Ele. Continua insistindo nisso. Continua vivendo aqui a tua vida como se tu já tivesse, como se tu estivesse preparando a grande renovação de toda a criação que Deus vai fazer, como a gente leu agora há pouco em Apocalipse, né? Esse grande novo mundo que Deus vai estabelecer quando o reino dele se estabelecer por completo. Então, esse é o convite aqui, que a gente viva agora como se estivesse nesse novo mundo. A gente se empenhando em persistir naquelas coisas que Deus nos instrui, como parceiros desse Deus, né? Só que parte do nosso dilema é que a gente não consegue fazer isso perfeitamente. Nós também, por vezes, cedemos à tentação e nos tornamos também perversos. E por isso a gente precisa estar atento e pedindo a Deus que nos livre de nós mesmos, para continuar insistindo nesses conselhos. Então nós também precisamos confiar, buscar, entregar, se aquietar, andando humildemente com o nosso Deus. Eu me lembro de uma música, um pouco mais antiga, do Fruto Sagrado. Ele dizia assim, abre o olho, olha o Judas, abre o olho, olha o traidor, né? Se eu não domino meus delírios, eu também posso me enforcar. Guardando aqui, né, a poesia, o que ele queria dizer é que se a gente também não prestar atenção e com humildade chegar a Deus, a gente também tem a grande chance de se tornar esse traidor, esse perverso, né? Então, diante da maldade, o convite é perseverar, é se manter firme. Mas sobre qual fundamento a gente persevera nesse caso? Acreditando que a recompensa de nós perseverarmos em confiar, se agradar, entregar, descansar, é melhor do que a gente se entregar para a perversidade. Se nós vemos que a recompensa de permanecer com Deus é melhor, e essa recompensa, ele acabou de dizer no refrão anterior, de que esse pessoal vai passar. A recompensa vai ser dada no futuro. Então eu consigo trocar o fato de eu me entregar para a perversidade agora e desfrutar, digamos assim, dos benefícios aparentes, né, claro, para permanecer esperando e confiante no cuidado futuro e na resolução futura de Deus. E a gente vai para um novo refrão, que é a continuação do versículo 8, onde a gente parou. E, de novo, a mesma fórmula. Um conselho e uma razão. Não se irrite. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então está aqui. Essa é a razão, ou o fundamento da nossa motivação de perseverar. Porque quem perseverar, os que esperarem no Senhor pela resolução dele, desses problemas, desses dilemas, é que possuirão a terra. Então o que ele está dizendo? Esse pessoal perverso vai murchar, vai desaparecer. Quem vai ficar mesmo são os justos. São aqueles que perseverarem, permanecerem naquilo que Deus orienta. Aqueles que continuarem confiando, agradando, entregando o seu caminho, descansando, deixando a ira, abandonando o furor. E de novo, nós não somos tão perfeitos em fazer isso. Nós falhamos. Nós temos um pouco de perversidade também. Mas nós sabemos da recompensa de possuir a terra, de estar para sempre com o Senhor, nessa visão que Apocalipse nos deu, como a gente leu agora há pouco. Então, mais um refrão aqui, que repete essa ideia.
Não se irrite, não perca a tua calma com eles. Isso vai certamente acabar mal. Porque uma vez dominado por essa irritação, tu vai se tornar como eles, e todos eles serão exterminados, mas os que esperarem no Senhor possuirão a terra. No versículo 10, temos um novo verso. Então ele vai desenvolver uma outra ideia sobre esse dilema. Mas veja como ele insiste nesse tema. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Então ele insiste, mais um pouco de tempo. Isso vai passar, esse pessoal vai desaparecer. Agora eles podem estar num lugar que tu considera indigno deles estarem. Eles estão se dando bem, sendo perversos, passando por cima das pessoas, se alimentando delas, né, como animais, como em outros salmos fala. Mas daqui a pouco tu vai procurar eles não vão mais estar lá. Não vai mais encontrar eles. Mas os mansos, no versículo 11, herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Então esse mundo, ele não é um mundo de paz. É um mundo de caos, pelas pessoas perversas, tentando crescer ou alcançar algo, passando por cima das outras. E usando a sua força, as suas capacidades para o mal, para destruir as pessoas e alcançarem algo para si. Mas o que fazem os mansos? O que seria ser manso nesse caso? É olhar para o perverso, olhar para a possibilidade da maldade e reconhecer que eu também poderia estar ali, usando as minhas forças, minhas capacidades para fazer o mal, mas eu consegui controlar essas coisas e usar elas para o bem, para coisas boas. E essa é a diferença do manso e do chucro, né? Que não controla a sua força e sai a destruir tudo que está ao redor. Mas aqueles que são mansos, que conseguem controlar as suas forças e continuam perseverando no Senhor, herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Aí sim, teremos uma terra de paz, né? Então ele vence essa tentação de usar a força para o mal e permanece fazendo o bem. Lembrem como Jesus disse, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Citando aqui esse salmo. Olha o versículo 12 também, ele diz que os ímpios fazem planos contra os justos. Eles veem as pessoas tentando, né, seguir pelo caminho justo e rangem os dentes contra elas, né? Essa expressão de raiva. E aí, poeticamente aqui, né, ele diz que Deus também faz uma expressão com a boca, né? Ele dá risada. Então, enquanto eles estão rangindo os dentes, Deus está dando risada. Porque eles estão fazendo planos, mas Deus não está fazendo planos. Deus está vendo que o dia deles está chegando. Então, no versículo 12, os ímpios fazem planos, rangendo os dentes, né? Mas Deus está dando risada. Porque ele vê, ele não precisa planejar, ele já sabe que o dia daquelas pessoas está chegando. E ele dá mais um exemplo, né? Os ímpios puxam da espada, preparam um arco para bater os pobres, necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas eles vão morrer exatamente por essas armas. E claro que a gente não vê mais tanto isso hoje, né? Pessoas puxando espadas e arcos, mas elas continuam sendo perversas de outras maneiras. Então a gente continua sabendo que o dia delas vai chegar. E aí o versículo 16 inicia mais um refrão da nossa canção. De novo, com um conselho e uma razão. Conselho, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Então, apesar dos ímpios
conseguirem muita coisa, uma abundância de coisas de maneira perversa e maldosa, esse fruto, ele é de mentira, né? Ele vai acabar, ele vai passar. Mas vale o pouco do justo. Então, mesmo que pareça que, eu que estou sendo justo, não tenho tanto quanto o perverso, mais vale o pouco do justo que a abundância dos perversos. Lembra que lá no começo ele falou, né? Não inveje os perversos. Essa busca do perverso por ter mais, pela abundância, é fruto de uma desconfiança com o próprio Deus. Tem fundamento numa mentira de que Deus não cuida de toda a criação, de que não tem o suficiente para todo mundo, né? Então, por isso, eles precisam matar outros para ter de sobra para eles, né? Talvez esse Deus não seja tão bom assim, ele não cuida tão bem da criação. Então, eu preciso tirar um pouco das pessoas daqui para que sobre para mim. Mas aí ele dá uma razão. Mas os braços deles, os braços dos ímpios serão quebrados. Mas os justos, o Senhor sustém. Então, o justo encontra contentamento e confiança no seu Deus. No fato de que Deus cuida de toda a criação, de que Ele é poderoso bastante para sustentar, como Jesus falou, né? Os animais, a relva, os passarinhos, quanto mais nós. Então, em resposta a gente vê a abundância nas mãos de maldosos, perversos, a gente precisa responder com contentamento e confiança no nosso Senhor. Entramos no versículo 18, com mais um verso. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. De novo, né? O mesmo tema. Não, Deus sabe, conhece essas pessoas, e eles vão permanecer. A herança deles, né? Os filhos deles, as gerações futuras vão permanecer. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Não é uma pastagem feia, não, né? É uma pastagem bela. Então, exteriormente parece que a coisa é muito boa. É algo que nos chama a atenção e dá vontade de fazer, porque se fosse, né, tão feio assim, talvez a gente nem queria, mas a gente é tentado a seguir por esse caminho. Mas as mais belas pastagens desaparecerão, como desaparece a fumaça. Versículo 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem Ele amaldiçoa. Então, ele toca no tema também da generosidade aqui, dos recursos que Deus deu para cada um de nós. O justo, o íntegro, ele confia que Deus deu o suficiente. E ele consegue ser generoso com o que tem. Mas o perverso, ele tanto desconfia de Deus, acha que ele não tem o suficiente, que ele ainda mais precisa reter e tirar o que os outros têm pela maldade. Versículo 23. Aqueles a quem... 23. O Senhor firma os passos do homem bom. Não li 22, desculpa. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem Ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Então o Senhor cuida dos justos, faz companhia para eles nessa trajetória de vida deles. Então esse é o convite, seja justo, né? Segure a mão de Deus, Ele cuidará de você porque ama a justiça. Então nesse verso a gente pode ver que nessa vida coisas boas e ruins acontecem para todos. E pode parecer que a recompensa, ou que não existe recompensa nas diferentes maneiras de viver. Porque a gente pode ver o perverso se dando bem, né, e tendo algum tipo de sucesso.
É como se a gente visse a multidão de pessoas andando juntas e parece que não existe diferença nenhuma entre as maneiras de vida que elas andam, né? Mas nesse largo caminho, né, onde cabe todo mundo, justos e perversos, ali no meio desse caminho, existe também um caminho estreito, onde os justos estão trilhando e andando juntos. E esse é o caminho do Senhor. O caminho que os justos fazem, sendo dirigidos por esse Deus. Então, hoje pode não parecer, pelas circunstâncias externas, né, que existe alguma recompensa. Mas o que essa canção está afirmando é que, sim, existe, ou vai existir. Deus está te acompanhando, né? Deus nos acompanha nesse caminho estreito. E recompensa. Por mais que esse caminho hoje pareça muito parecido, todo mundo que está dentro dele, vai ter um julgamento que vai deixar tudo muito claro no final. E é por isso que ele insiste, agora no versículo 27, em mais um refrão. Afaste-se do mal e pratique o bem, então. Bom, a gente está no meio de tudo isso, né? O mal está junto aqui. A gente não é chamado a sair, né, do mundo. Mas estando dentro desse mundo, se afastar do mal, praticar o bem. Aquilo que a gente viu antes da perseverança. E a sua morada será perpétua. E a razão é porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Às vezes dá essa impressão, né, de que se a gente não faz, ou vendo o progresso, digamos assim, que as pessoas têm com a sua maldade, a gente fica pensando, bom, mas se eu não fizer isso também, eu vou ficar para trás. Eles vão passar na minha frente. Eu não vou alcançar o que eles estão alcançando se eu também não der o meu jeitinho aqui e ali. Mas o que a canção nos convida é se afastar do mal e praticar o bem. Chegamos no versículo 28. Mais um verso. Serão preservados, a parte B. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Veja como ele insiste nisso, né? E agora coloca uma diferença. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Lembra que falei no início que esse salmo é uma continuação ou uma resposta ao Salmo 36. E o que esse Salmo 36 diz? Se a gente olhar ali em cima, na sua Bíblia, né? O Salmo 36, versículo 1, o que ele diz? Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Então ele se agrada da maldade. Aquilo é um elogio, uma coisa bonita aos seus olhos. Porque no coração dele não há temor de Deus. E agora ele está tratando do coração do justo. No coração, ele tem a lei do seu Deus. E por isso os seus passos não vacilarão. E olha o contraste que ele faz agora. O justo tem no seu coração a lei de Deus, e por isso ele sabe como andar, sabe como conduzir a sua vida. Mas o perverso, olha o que ele faz, versículo 32. O perverso ele precisa espreitar o justo. Ele não tem um caminho, ele tem esconderijos, né? Ele precisa ser sorrateiro. Ele espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Então a gente anda firme, né? Nesses caminhos, enquanto o perverso vai se espreitando. Ele o exaltará, para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. E aqui ele dá, no versículo 35 e 36, um exemplo que
que é muito comum para a gente. Quando a gente olha as pessoas progredindo, né, crescendo em cima da maldade. Eles viam um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano, né, uma árvore nativa lá. Passei, e eis que havia desaparecido. Procurei-o, e já não foi encontrado. Então, quando a gente vê o mal e a prosperidade, o mal e a crueldade prosperarem, talvez o que a gente esteja vendo é essa árvore se expandindo. Mas a gente precisa lembrar, é que daqui a pouco a gente vai passar e ela vai ter desaparecido. A gente vai procurar e ela não vai ser mais encontrada. Então, o Senhor vai dar conta, né, dos justos e dos perversos. Quando a gente guarda a lei no coração e andamos firmemente com esse Deus, é o Senhor quem nos guarda. O perverso, ele, como a gente viu, descrito no 36 e está andando com isso agora no 37, ele se preocupa apenas consigo e não tem quem o defenda contra o Senhor. Mas aquele que confia no Senhor já encontrou o seu refúgio. Os perversos, eles se preocupam só consigo mesmos. Mas o Senhor, Ele cuida de toda a criação. E essa é uma diferença clara. Ou resume o tipo de coração de cada um, né? O perverso cuida só de si, só quer saber do seu progresso, né? E o que ele puder tirar da frente, ele vai fazer. Mas o Senhor cuida de toda a criação. O Senhor cuida de tudo. E o perverso não cuida de nada, a não ser de si mesmo. Então, ao invés de adorar, como a gente viu lá em Romanos, né, o Senhor, que cuida de tudo, adora apenas a si mesmo e os ídolos que Ele mesmo cria. E a gente chega no versículo 37, mais um pequeno refrão, aqui mais condensado. Conselho: observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Essa é a razão. Então, ao invés da gente observar aquele que é perverso, porque o presente dele é de recompensas imerecidas, a gente é convidado a observar o íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Então, ao invés da gente procurar um presente, um momento presente, olhar para o momento presente, desculpa, dessas pessoas, a gente deve pensar no que vai acontecer no futuro. E ter bons exemplos de integridade e retidão em quem a gente possa se inspirar. E a gente chega na conclusão dessa nossa canção. Então a gente poderia resumir tudo isso no que está escrito aqui no final. Então, diante daquelas perguntas iniciais, né? O que vai acontecer? Como é que a gente vive dentro desse mundo, no meio da perversidade, da maldade? Quando que Deus vai tratar disso? Quando que Ele vai dar jeito nisso? Ele responde: quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Os perversos que só pensam em si, procuram matar. Mas o Senhor socorre aqueles que são justos. Ele os salva, porque nele se refugiam. Então, qual é o convite? Qual é o convite dessa canção, né? Foi o título que eu dei aqui. O convite é a gente se refugiar nesse Senhor, no meio desse mundo mau.
é ter no Senhor a nossa salvação, nosso protetor, confiando que Ele vai julgar esse mundo, que as coisas vão passar e vão ser, e vai ser feita justiça, tudo vai ser resolvido. E esse é o nosso roteiro, né? A gente falou, como eu falei no início, esse é o nosso roteiro. É dessa maneira que a gente encara a maldade e esse mundo que Paulo descreveu também em Romanos. Mas assim como, né, quando a gente faz planos de viagem e não saem muito bem, a gente também tem dificuldades em seguir sempre esse roteiro por causa da nossa própria perversidade. A gente se aborrece, sim, com os maldosos, com aqueles que prosperam. A gente quer andar lado a lado, né, com a ira, com a fúria. A gente perde a calma. A gente se deixa tomar pelo orgulho. A gente elabora planos perversos. A gente esquece que o dia do julgamento se aproxima. A gente acaba nos sustentando na nossa própria força. Não somos generosos com os recursos que Deus nos deu. Mas o convite aqui dessa canção é que a gente ande, ou se refugie nesse Deus e ande em humildade com Ele. Reconhecendo que nós temos esse mesmo potencial de nos tornarmos perversos. E se não fosse a obra dele, nós também estaríamos assim, dessa maneira. E não só isso. Como a gente viu lá em Romanos, também existe o potencial de, bom, tudo bem, eu não estou sendo maldoso como eles, não estou sendo perverso como eles. Estou vivendo a minha vida de fé. Mas eu também tenho a capacidade, né, de então usar a minha vida de fé como uma maneira de me sentir superior. Né? Foi o que a gente viu. Quando as coisas boas se tornam um moralismo para a gente se sentir superior. Então a gente precisa de humildade. E precisa andar humildemente com esse Deus. Tanto para não ser perverso, não se deixar vencer pela tentação, nem para se deixar se tornar moralista. E ao invés de usar a força como os perversos, a gente usa simplesmente uma outra arma, né? A nossa boa conduta. Então, o que essa grande canção, né, nos fala? Primeiro, da brevidade, né, dessa perversidade no mundo. Eles vão secar, vão murchar, vão passar, vão sair dos lugares onde eles estão. Mas a gente deve, nós por outro lado, devemos continuar confiando, andando com esse Deus, se refugiando nele, tendo Ele como a nossa fortaleza. Esse é o convite dessa canção para todos nós, né? E eu lembro do texto de Efésios, no capítulo 4. Pode projetar aqui. Efésios 4, desde o versículo 1. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja como Paulo traz esse tema, né, para o nosso convívio como igreja, para a nossa conduta como cristãos, para a nossa vida. E, bom, a gente não vai ler tudo o que tem aqui, mas essa obra de Deus, ela produz em nós uma nova natureza. Por isso que ele diz, né, não vivam mais, no versículo 17, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então aqui, digamos assim, atualizamos os perversos, né? Antes era aquele pessoal que puxava espada, puxava arco, mas agora temos
aqueles que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. E aí parece que a gente fica mais perto, né, desses perversos, porque, bom, a gente não tem espadas e arcos para puxar, mas a gente tem coração duro, a gente tem insensibilidade, a gente tem tentação a libertinagem, todo tipo de impureza. Por isso a gente precisa da obra desse Deus e se refugiar nele. Isso que ele diz no versículo 20: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade. Também podemos ler Miqueias, capítulo 6. Versículo 7. Aqui é um texto onde Deus está confrontando o povo pela sua perversidade. Aquele povo escolhido, né, que era para andar com ele, para não se parecer com os perversos, e que acabou andando. Desculpa, versículo 8. Ele, Deus, né, já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então esse é o nosso roteiro, esse é o nosso trajeto, nosso mapa, o nosso jeito de conduzir a nossa vida. E como Paulo mostra em Efésios, como ele mostra em Romanos, isso atinge toda a nossa vida, para a gente encarar toda a realidade dessa forma. A gente precisa de humildade para reconhecer que nós também somos, facilmente poderíamos nos tornar esses perversos ou moralistas, como a gente tem visto. E o que a gente precisa é andar humildemente com esse Deus. Isso vai transformar toda a nossa vida. Esse Deus, né? Ele tem aquela música, né? Então o pessoal pode chegar aqui, da Torre Forte, né, que a gente canta. Eu quero que você olhe para essa música hoje e com esse convite em mente, com o convite de se refugiar nesse Deus, de encontrar nele o nosso refúgio, nosso cuidado, de encontrar o sustento, o contentamento, para vencer essas tentações de abandonar esse Deus e viver como perversos ou como moralistas, e conseguir bem dizer, né, esse Deus no meio desse mundo mau, confiando que Ele está cuidando sim de todas as coisas, que Ele não nos abandona, que Ele está consciente de tudo que está acontecendo, que Ele vai dar conta de todos os dilemas, que Ele dá conta, aliás, de todos os dilemas, e que Ele nos instrui para isso. Então, vocês podem se colocar em pé. Quando vocês forem vendo esses versos que a gente canta, lembrem desse convite de Deus, de nos refugiarmos nele, de nos achegarmos a Ele, de não nos deixarmos tomar pela ira, pela fúria, pelo orgulho, e querer tomar para nós esse poder, mas conseguir permanecer refugiados nesse Deus e confiantes de que Ele cuida de todas as coisas.